Boa, muito bom dia para vocês, meus queridos inscritos. E você que ainda não é inscrito, caiu de paraquedas aqui, já se inscreve no canal. Muito importante, tá, gente? Para quem produz conteúdo aqui na plataforma, a sua inscrição e o seu like. Chegou no vídeo, já deixa o like, que é muito importante. Também para o YouTube notificar com mais facilidade esse vídeo aqui para mais e mais palmeirenses e admiradores do futebol no geral. Vamos para o nosso vídeo? Hoje, gente, eu quero abordar com vocês um tema que eu quero trazer esse tema aqui para nossa realidade. Para nossa realidade quem? Para nós, palmeirenses, é isso mesmo. Ontem eu estava dando uma olhada no YouTube e eu, sem querer, caí numa entrevista do Paulo Andrade para o Flow, num podcast. Paulo Andrade é o narrador do Grupo Globo, que anteriormente estava na ESPN, muito famoso, né, por narrar a Premier League. Eu sou muito fã do Paulo Andrade. E num determinado momento, tanto ele quanto os entrevistadores, eles estavam falando mais ou menos do jeito que o palmeirense torce. Por isso que eu quero comentar com vocês e trazer esse contexto para a nossa realidade atual. Essa entrevista, ela não é nem nova, ela tem mais ou menos 1 ano e meio. Foi em setembro ou agosto de 2022. Mas eu quero que vocês percebam o quanto isso faz sentido ainda hoje. Eu quero dar um panorama, eu quero trazer um cenário aqui para vocês, eu quero muito saber a opinião de vocês. Por isso, fiquem com o trechinho, é bem rápido, bem tranquilo, e depois a gente volta e conversa em seguida. Alguém tem que parar o Palmeiras, né, cara? É, né? Segurar lá, né? É porque como time, olhando jogador por jogador, não. Né? Como elenco e tal. Mas como time é imbatível. Né? É o melhor que tem hoje. Sem dúvida. Estabelecido, tem um técnico espetacular, acima da média, tem um trabalho conduzido por 2 anos, mais que isso. Então que eu tava falando pro nosso amigo torcedor do Galo ali, que ano passado foi Galo e Palmeiras, foi aquele suor, foi complicado, tal, que o Galo eliminado. Eu falei, cara, se o Galo jogar a bolinha que tá jogando contra esse Palmeiras aí... Nossa, vai ser atropelado. Vai ser atropelado. E é interessante, cara, que assim, toda vez que eu converso com palmeirense, eu tive a oportunidade de conversar com alguns também, eu não sei, assim, eles não são que nem a gente não, mas nem pouquinho, tá ligado? Não, mas vou te falar que Os caras hoje... tão com medo. Não, Hoje... Mas isso, o palmeirense é assim. Quando você elogia muito o time deles, eles ficam bravos porque eles acham que você tá secando. Quando você não elogia, porra, o Palmeiras tá jogando o que tá jogando, e os caras falaram 5... Tem isso também. O cara que tá em casa, alguns com razão, ele fala, 7 minutos de Palmeiras. Falaram 37 de Flamengo, o Palmeiras se limitou a 7 minutos. O cara fica bravo. Tá? Bom, vocês viram aí, né, o trecho onde o Paulo Andrade, o pessoal lá do Flow, falam de como o torcedor palmeirense torce. Dá para entender, né? Eles deram a entender que é um jeito um pouco mais crítico e, no entanto, ressabiado também. Bom, por que eu tô falando tudo isso? Primeiro, porque, como eu falei, esse podcast ele aconteceu lá em setembro, agosto de 2022, o que para alguns foi o melhor Palmeiras da era Abel, jogando bem, de uma forma vistosa, com Scarpa, Veiga, no seu auge, fazendo muitos gols, fazendo realmente a diferença no time do Palmeiras. E segundo, porque ontem eu mexendo nas redes sociais e ainda com resquícios do que aconteceu do empate entre Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, empate sem gols, eu vi realmente muitas críticas ao Abel Ferreira, ao elenco, ao Veiga, a alguns jogadores em específico, o Gomes. E eu acho que eu preciso comentar aqui com vocês que muitas das críticas que eu vi, e novamente, eu sempre ressalto aqui, tá, gente? Aqui no meu canal, tanto no meu canal quanto no Instagram, é tudo sempre com muito respeito. Aqui eu não admito falta de respeito. Mas voltando, algumas críticas eu acho que tem sim muito sentido, fazem sentido. Inclusive eu tenho os meus questionamentos. Sabe por quê, gente? Porque eu acho muito raso você só cornetar. E eu acho válido, sim, você questionar, contestar uma fala, uma justificativa ou até mesmo alguma atitude com o argumento. Porque existe, sim, uma diferença muito grande entre a corneta, e que nada mais é, na minha visão, que uma crítica sem embasamento, e questionar, que é o argumento em si. Mas por que, então, que eu tô falando tudo isso? Por que eu passei
essa entrevista do Paulo Andrade lá de 2022, naquela época que o Palmeiras, como eu falei, né, para alguns foi a melhor época da era Abel, porque eu gosto muito de trabalhar em cima dos fatos. E quais são os fatos para essa realidade atual do Palmeiras? Primeiro, é verdade que alguns jogadores estão em declínio técnico, mas que, pelo menos na minha visão, tem futebol para recuperar. O caso do Gomes, o caso do Veiga e de alguns outros. É verdade, eu acho que isso é um fato. Segundo, as escolhas e as convicções do Abel deixam o Palmeiras muitas vezes ainda mais previsível. Eu acho que é um fato também. Eu acho que fato é quando ele colocou o Marcos Rocha e o Gabriel Menino. Deixou o Palmeiras ainda mais previsível. E num cenário onde o Palmeiras tinha que mudar o jogo, não mudou e, pelo menos na minha visão, até piorou. Terceiro, existe um modelo de gestão de que quando o jogador é contratado pelo Palmeiras, esse jogador ele precisa se adaptar 100% a tudo que envolve o Palmeiras? Sim, é um fato. Caio Paulista aconteceu isso, Lázaro aconteceu isso também, o próprio Rômulo, que teve pouquíssimos minutos ainda. A única exceção, recentemente, foi o Aníbal Moreno, que realmente ele é muito fora da curva e desde que ele chegou, ele pegou a titularidade e desde então não saiu mais do time, mas é uma exceção. Quarto, o próprio Endrick. O Endrick, quando ele volta, ele fica de assessor, de assistente de lateral e isso, pelo menos na minha visão, não faz sentido. Eu acho que o Abel tem utilizado o que é melhor para o esquema dele, não para o jogador. Aí cabe uma discussão, mas eu acho que, pelo menos para mim, é um desperdício de talento, uma vez que o Endrick é esse jogador completamente fora da caixa, fora do comum. Quando ele precisa se comprometer a essa aplicação tática, às vezes acaba perdendo o improviso, as arrancadas, os dribles, a finalização, porque ele, na minha visão, é um jogador que precisa ficar próximo ao gol. Mas, novamente, dá para ter uma discussão sobre isso. E depois de todos esses fatos, é fato também que existe uma supervalorização em parte da torcida quando o assunto é Palmeiras, os jogos do Palmeiras. Eu falo isso porque existem só 3 resultados possíveis no futebol: a vitória, a derrota e o empate. E desses 3 resultados possíveis, todos eles, parte da torcida vai criticar. Se ganha porque o adversário era muito fraco. Ou até mesmo eu já ouvi que ganhou, mas jogou muito mal. O famoso venceu, mas não convenceu. Se empatou, jogou muito mal e, pelo menos o que eu vejo nas redes sociais, um empate muitas vezes é a mesma coisa que uma derrota. E uma derrota, então, é o fim do mundo. Muita gente não aceita de jeito nenhum quando o Palmeiras perde. Mas a realidade mesmo de tudo isso, e o que eu tô falando é estatística, não é achismo. É que quando o Palmeiras joga bem, o Palmeiras consegue sim dar show. Quando o Palmeiras joga mais ou menos, o Palmeiras consegue ganhar. Quando o Palmeiras joga mal, muitas vezes o Palmeiras empata. E a derrota, ela fica lá por último mesmo. É muito difícil o Palmeiras perder. O Palmeiras, sim, tem derrotas, mas são pouquíssimas. Por isso que o torcedor não está mais acostumado a ver o time perder. Isso é uma consequência de um time multicampeão, que disputa tudo, está à frente de todos os títulos, que está sempre disputando semifinais, está sempre disputando finais. Então, assim, essa é a diferença de um trabalho muito bem feito, muito bem consolidado. Ou seja, essa é a realidade. É muito difícil vencer bem, convencer, dar show em todos os jogos de todos os campeonatos que participa. Isso é humanamente impossível. E eu vejo que esse tema de não aceitar as derrotas, os empates e até mesmo quando vence, mas não atua bem, tá bastante inflamado em parte da torcida. E veja bem, eu não tô falando em normalizar derrotas, muito menos achar que de 9 pontos a serem disputados e 2 desses jogos serem em casa, o Palmeiras fazer 4 pontos e eu achar que isso tá bom, que isso tá legal. Não, muito por conta daqueles outros fatos que eu falei lá no meio do vídeo. Mas, novamente,
é preciso uma aceitação e um entendimento de que não dá para vencer, convencer e dar show em todos os jogos. E o que proporciona isso é o olhar em foco. Ou seja, nós torcedores estamos dentro dessa situação, dentro desse recorte. E muitas vezes a gente só consegue enxergar o que não tá bom, enquanto a nossa situação para outros torcedores é essa. Como o Paulo Andrade falou, é um time imbatível, chato de jogar, um time extremamente consistente, regular, que está à frente de todas as disputas, que tem condições, que tem estrutura, que tem recursos, que tem elenco para disputar todas as frentes de todos os campeonatos. Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Muitas vezes o olhar em foco, ele faz com que a gente enxergue somente o ruim. Que sim, existem coisas ruins. Eu não tô falando que não existem. Eu falei daqueles fatos lá atrás, mas existem outros. Vocês mesmos podem deixar aqui. Mas eu acho que o Palmeiras é muito maior que isso. E, novamente, acredito que para uma parte da torcida que eu tenho visto muito nas mídias sociais, falta mais esse entendimento e essa aceitação que não dá para vencer, convencer, dar show em todos os jogos. Eu quero muito saber sua opinião. Deixa aqui nos comentários que é muito importante a sua opinião sobre esse tema que está bastante inflamado na torcida. Eu tenho percebido bastante isso. Deixa aqui nos comentários e se você caiu de paraquedas aqui, se inscreve no canal e deixa seu like se você não deixou lá no comecinho do vídeo. Combinado, gente? Volto nos próximos dias. Muitos e muitos beijos, ó. E avante palestra sempre!